Vamos começar a nossa análise de hoje mergulhando direto em um dos embates mais fascinantes da ciência atual. Por muito tempo, existia um conflito profundo entre aquela visão mais antiga, o chamado cientificismo linear, e um campo totalmente novo e revolucionário, a neuroteologia moderna. O coração dessa discussão é a própria natureza da crença humana. Afinal, a espiritualidade seria só um fóssil cognitivo, um resto de mentes menos desenvolvidas do nosso passado, ou será que ela representa, na verdade, um salto evolutivo gigantesco da nossa espécie? Exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A grande questão que desafia essa suposição mais antiga é a seguinte: será que a religião foi só um erro, um bug do cérebro primitivo? Segundo alguns teóricos do passado, o simples fato de os nossos ancestrais praticarem rituais de morte e magia indicaria que essas crenças nasceram de uma mente atrasada e cheia de falhas que ainda não conseguia compreender o mundo natural. Mas será mesmo que a ciência de ponta sustenta essa ideia hoje em dia? E isso ilustra de forma brilhante o cerne desse debate. De um lado, a gente tem o cientificismo linear, que olha para a religião puramente como um fóssil cognitivo, algo que deveríamos ter superado. Do outro lado, a neuroteologia moderna vira o jogo. Essa abordagem não olha para a crença como um defeito, mas como uma função complexa e altamente sofisticada do cérebro. A ciência moderna mudou a lente. Em vez de tratar a espiritualidade como uma limitação, ela passou a investigá-la como um processamento neurológico de altíssimo nível. Mas calma lá. Para entender por que aquela visão antiga não se sustenta, a gente precisa falar sobre a falácia genética. Esse é um erro lógico massivo. Basicamente, é julgar algo como atrasado só porque surgiu muito cedo na linha do tempo da nossa evolução. Dizer que as crenças espirituais não são válidas apenas por serem antigas é ignorar completamente como o desenvolvimento humano de fato funciona. Pensa bem, o ponto crucial é o seguinte: se a gente fosse usar essa mesma lógica furada e descartar as crenças por serem primitivas, teríamos que descartar também outras invenções da mesma época. O uso do fogo e o desenvolvimento da própria linguagem são ancestrais e, na sua origem, primitivos. Mas ninguém em sã consciência diria que a linguagem é um erro cognitivo, não é verdade? Pelo contrário, são as bases absolutas de todo o nosso desenvolvimento. Na verdade, em vez de mostrar uma limitação, as evidências indicam que os primeiros rituais exigiram um hardware mental impressionante. Imagine o salto. Para fazer um ritual de luto, é preciso ter um pensamento abstrato super avançado. É ter a capacidade de conceber o fisicamente invisível, de criar e entender simbolismos complexos. Um cérebro que faz isso definitivamente não é limitado. É um cérebro que acabou de dar um salto evolutivo gigantesco, separando a nossa linhagem de todos os outros primatas. E quando a gente entra na psicologia evolutiva, vemos uma mudança de paradigma fantástica. A religião passa a ser entendida não como um defeito, mas como uma verdadeira e poderosa tecnologia social. Pense nela como um software vital, que permitiu que os grupos humanos cooperassem e se organizassem em escalas nunca antes vistas. E, na prática, essa tecnologia social ofereceu uma vantagem adaptativa absurda. Crenças compartilhadas criaram confiança e estabeleceram normas morais que mantiveram as tribos unidas em ambientes super hostis. Isso literalmente garantiu a sobrevivência da nossa espécie. A biologia evolutiva é implacável. Se a espiritualidade fosse inútil, a seleção natural teria varrido isso do mapa há milênios. O fato de ter florescido prova seu imenso valor para a sobrevivência. E neurologicamente, isso se constrói através de um fenômeno genial chamado exaptação. Funciona assim: estruturas cerebrais evoluem para um propósito específico, mas acabam sendo reaproveitadas para uma função nova e ainda mais complexa. As exatas estruturas usadas para a linguagem ou para entendermos as intenções de outras pessoas são as mesmas que o cérebro usa para processar a espiritualidade e a ciência. Ou seja, a arquitetura de ponta é compartilhada. O hardware biológico da espiritualidade. Vamos mergulhar na neurobiologia da crença. Olha que dados fascinantes do mapa cerebral criado pelo Dr. Andrew Newberg. Quando analisamos o córtex pré-frontal, a área da atenção fica intensamente ativa durante uma meditação ou oração focada.
Mas, em contrapartida, no lobo parietal superior, que é a área que nos dá o sentido de espaço e os limites do nosso corpo, a atividade simplesmente despenca. Isso gera, biologicamente, aquela sensação incrível de unidade espiritual e de perda de fronteiras físicas. É uma verdadeira sinfonia neurológica. E não é só uma resposta ocasional, não. Pesquisadores de Yale identificaram que esse sentimento de conexão com algo maior tem uma base neurobiológica estável no córtex parietal. Isso é monumental. Sugere que a espiritualidade não é apenas uma herança cultural da sociedade, mas sim uma capacidade inata, em recurso que já vem instalado de fábrica na nossa biologia. E o nosso cérebro usa essa capacidade inata como uma baita ferramenta de automanutenção. Práticas espirituais ativam o sistema nervoso parasimpático, derrubando os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Além disso, ativam sistemas de recompensa de dopamina, gerando bem-estar e motivação. No fim das contas, isso impulsiona uma neuroplasticidade positiva, construindo uma resiliência fundamental para a gente sobreviver a crises existenciais. Para aprofundar um pouco mais essa conexão entre o cérebro físico e a percepção do intangível, a gente tem que falar do famoso experimento do capacete de Deus do pesquisador Michael Persinger. Um estudo incrível que focou direto nos lobos temporais. A descoberta do Persinger foi que estimular esses lobos eletromagneticamente pode induzir uma forte sensação de uma presença invisível. Enquanto alguns acham que isso prova que a espiritualidade é uma ilusão do cérebro, a neurotologia traz a teoria da antena. A ideia fascinante de que o nosso cérebro possui sensores atuando como antenas finamente ajustadas para sintonizar e perceber dimensões da realidade que simplesmente não captamos com os nossos 5 sentidos normais. A busca inata por significado. Uma verdadeira necessidade existencial. Isso ilustra perfeitamente como essas coisas se completam. Existe um mito de que ciência e espiritualidade não se misturam, mas a verdade é que elas resolvem problemas diferentes. A ciência faz um trabalho maravilhoso explicando o como as coisas funcionam. Já a espiritualidade atende a uma necessidade existencial muito profunda, o porquê de existirmos. Elas ocupam nichos cognitivos distintos e ambos são absolutamente necessários. Como essa citação deixa bem claro, o ser humano simplesmente não evoluiu para fora da capacidade de crer. A ciência moderna não invalida a crença. Na verdade, ela mapeou e validou o hardware biológico que nos permite acessar esse intangível. A espiritualidade está longe de ser um fóssil primitivo. Ela é um pilar permanente e fundamental da nossa arquitetura mental superior. O que nos deixa com uma reflexão final de explodir a cabeça. Se a neurociência prova que temos um equipamento biológico refinado e testado pela evolução, projetado exatamente para interagir com o que não podemos ver, e se o nosso hardware está tão sintonizado para o invisível, quais outras dimensões desconhecidas da realidade o cérebro humano ainda será capaz de descobrir e acessar? Fica essa pergunta sensacional para a gente pensar no encerramento da nossa exploração de hoje. Até a próxima!